Para quem não me conhece, eu sou João Raimundo Coutinho e sou membro desta Academia Contemporânea de Letras com muita honra. Hoje eu vou me dedicar a ler um texto de minha autoria, uma crônica, da qual eu gosto muito e espero que vocês também apreciem. O título é Memórias Musicais. Meu gosto musical é bastante eclético. Curto da música caipira mesmo, raiz, como Tristeza do Jeca, a chamada música erudita, passando por todos os gêneros intermediários. Sem preconceitos. Em qualquer gênero, há o excelente, o bom, o medíocre, imitação pobre do bom, o ruim e o péssimo. Evidentemente, dando-se o devido desconto às idiosincrasias. Gosto não se discute, ou discute-se. De qualquer modo, torço o nariz para os snobs, aqueles que dizem apreciar somente a grande música, a erudita, e por isso torcem o nariz para o popular como se um bom samba fosse música de gentalha. Bobagens. A música depende de contexto, o lugar, o momento, nosso estado de espírito. Um gênero serve para balançar o corpo, outro para balançar nosso espírito, deflagrando emoções variadas, fantasias, sonhos, sensações indefinidas de alegria, tristeza ou sabe-se lá o quê. Há músicas que fruímos com a alma, seja em êxtase, seja em tristeza quase depressiva. Se ouço principalmente num acorde de viola caipira a já citada Tristeza do Jeca, não tenho como conter a saudade de meu velho pai já falecido. Por outro lado, o coro da Nona Sinfonia de Beethoven ainda é capaz de emocionar-me profundamente, apesar de tê-lo ouvido umas 1000 vezes. Na primeira audição no Teatro Municipal de São Paulo, adolescente ainda, simplesmente arrepiei-me. Por isso, não compreendi quando um dia comentei isso com um velho alemão que me confidenciou detestá-la. Julguei que um alemão declarar para um brasileiro detestar a Nona Sinfonia é tão estranho quanto ele ouvir de um brasileiro a confidência de que odeia o Luar do Sertão, nosso autêntico hino nacional. Tudo que vai acima, porém, é introdução para o que aconteceu comigo há pouco mais de um ano. Foi numa noite em que fui ao cinema com minha esposa assistir a um documentário do talentoso Eduardo Coutinho. O filme focaliza pessoas que simplesmente, sentadas numa cadeira frente ao cineasta, dialogam com este cuja imagem não aparece, nem voz. O contexto indica ao espectador que o entrevistado responde a uma pergunta previamente feita pelo cineasta entrevistador. As perguntas giravam sempre sobre uma canção que marcara a vida da pessoa. A partir daí, o espectador se via frente a um mundo pleno de curiosidades e emoções ligadas principalmente a amores passados e perdidos. Terminado o filme, já na rua, ao comentar com minha amada a inteligência do cineasta com esse ovo de Colombo cinematográfico, deflagrar emoções provocando recordações dos entrevistados a partir de uma fase ou momento emocionante da vida de cada um relacionado a uma canção, vi-me vítima do processo. Lembrei uma cantiga que marcou minha vida no meu 3º ano escolar. Mais precisamente, 3º ano do grupo escolar. Os versos inteiros vieram à minha memória. Em noite morna prateava a lua, as ondas brancas refletiam o azul. Eu caminhava pela praia errante, seguindo sempre a direção do sul. Mamãe me dera um ramalhete branco, bem amarrado com fitinha azul. Olhando a fita eu tinha saudade de minha mãe que eu deixei no sul. Mamãe me dera uma corrente de ouro, numa caixinha de veludo azul. Abrindo a caixa eu tinha saudade de minha mãe que eu deixei no sul. E mal comecei a cantarolar esses versos tão pueris,
sussurrados aos ouvidos de minha mulher, em plena Rua Augusta, quase corri o risco de pagar um mico. Contive com esforço um soluço. Um marmanjo, quase sedentão, comportando-se como um menino chorão. Mas é que a canção trouxe-me à memória de minha mãe, que mal conheci. Eu tinha apenas 4 anos quando ela faleceu. Nem sequer lembro seu rosto. Meu pai perdeu o dinheiro com que pagou a um fotógrafo itinerante que andava pelos sertões, veredas e minas, oferecendo serviço de fotografia para os matutos. Não teve nem a satisfação garantida, nem o dinheiro de volta. Nem havia Procon naquele tempo. Outra emocionante lembrança musical, pouco tempo depois, também me veio pelo cinema. Fomos eu e minha esposa assistir a um desses belíssimos espetáculos transmitidos diretamente do Royal Opera House. Era uma singela história rural de amor, relatada pela orquestra e pela coreografia clássica. De repente, emoção. Não é que a melodia era a mesma de uma canção que eu tinha aprendido na escola? Ao sair do cinema, cantarolei um trecho da letra ao ouvido de Zilma, desta vez sem chorar, mas emocionado e sem vergonha de parecer pueril. Iguais aos passarinhos quando voltam do pomar, nós voltamos da escola onde fomos estudar. Lalari, lari, larira, lalari, larirará, lalari, larirarirarirarirarirará. Descobri nesse momento e comentei com minha companheira porque eu, caipira, filho de caipiras, tornei-me um amante da música erudita ou clássica, como é normalmente denominada. Sempre julguei que fora por minha convivência com algumas pessoas de classe média. Não foi. Clássico para a maioria delas não passava das valsas de Strauss. Foi na escola. No terceiro grupo escolar de Tupã, cidade para onde meus pais migraram para trabalhar nas colheitas de café. O grupo escolar era um agrupamento de 4 salas de madeira, um pátio coberto e sanitário na área externa, uma guarita com telhado e porta com taramela, e um buraco do piso sobre o fosso. Nem luz, nem água encanada. A cidade já era bem desenvolvida para a época, mas minha escola era de uma vila periférica longe ainda dos benefícios modernos. Todavia, cantava-se muito. Na fila, antes de entrar na classe, em aula, melodias para reforçar as lições ensinadas. Nas festas cívicas, os hinos patrióticos. Hoje, sei que essa valorização da música nas escolas da época eram comuns os cantos orfeônicos. Foi proposta de figuras como Villa-Lobos e Mário de Andrade. Diversas letras de canções escolares que aprendi na minha formação elementar ou ensino primário tinham como melodia o aproveitamento de trechos de música erudita ou de canções populares de sucesso na época. Não me esqueci, por exemplo, da história do descobrimento do Brasil por causa desta canção cantada ao som da mesma melodia de Baião de Dois, do saudoso Luiz Gonzaga. Dom Manuel o Venturoso era rei de Portugal, escolheu para ir às Índias Pedro Álvares Cabral, que navegou até que um dia nova terra ele avistou, e num porto bem seguro seu navio ele ancorou. Ai, 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 era 22 de abril, e Cabral aqui chegando descobriu o meu Brasil. Quer lição mais divertida e mnemotécnica? Até uma próxima.